Olá, esta aula é sobre baterias primárias e secundárias. Trabalhamos já na semana passada com as baterias primárias, que são aqueles dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir de uma reação espontânea, uma reação de oxidação e redução que se passa na interface dos eletrodos. Então, vamos relembrar o funcionamento, das baterias primárias para depois entender o conceito da bateria secundária. Então, vamos relembrar as baterias primárias. São os dispositivos que produzem corrente elétrica a partir de uma reação de oxidação e redução espontânea que se passa no eletrodo. Então, lá, lembrando, desde o início do semestre, eu tenho as reações, então, de interface, as reações de eletrodo, que acontece, pela constituição do eletrodo quando eu coloco uma fase sólida em contato com uma fase líquida. Então, as baterias primárias, elas são nada mais do que pilhas galvânicas. E o que nós temos como pilha galvânica, A pilha galvânica ela é formada por dois eletrodos e um eletrólito, então um ânodo e um cátodo. Sendo aí no caso, pensando nos eletrodos, na fase sólida, podendo ser metais, semicondutores, óxidos, hidróxidos, sulfetos. E tendo então uma condução eletrônica e uma condução iônica. Então, é formada por um ânodo, que é o polo negativo, onde eu tenho no ânodo acontecendo a reação de oxidação. E um cátodo, que é o polo positivo, onde na sua interface eu tenho uma reação de redução da espécie presente na fase líquida. E isso tudo formado pela junção aí a um eletrólito, constituído então desta fase sólida em contato com a fase líquida, que é o eletrólito. Então, pensando na pilha galvânica, nós temos aqui diferentes exemplos, e esses reagentes, fase sólida e fase líquida, aqui selados dentro de um envoltório de aço, normalmente um aço niquelado. Então, aqui a gente tem os exemplos das pilhas comerciais. E nestas pilhas nós temos reações, a reação de oxidação e redução que acontece, e esta reação ela é espontânea e irreversível. Por isso que as baterias primárias são baterias não carregáveis. Ela não tem a possibilidade de reverter esta reação que acontece. Então, são reações irreversíveis. E eu tenho, então, a partir dessa reação de oxidação e redução espontânea, a geração de corrente elétrica. E esta corrente ela pode ser aproveitada quando é ligado à pilha, ao polo positivo e ao polo negativo, um circuito externo. Então, eu consigo aproveitar essa corrente produzida quando eu ligo um circuito externo. E onde eu tenho esse circuito externo? Quando é ligado a um equipamento eletrônico. Então, eu tenho como aplicações aí em brinquedos, relógios, controles remotos, calculadores, máquinas fotográficas e outras aplicações. E como exemplo dessas baterias primárias, nós temos a pilha seca, que é aquela pilha que nós fizemos no laboratório na semana passada, a pilha de Leclanché, que é uma pilha de zinco e carbono. Então, ânodo de zinco e cátodo de carbono, que tem lá como eletrólito uma solução de uma pasta úmida de cloreto de amônio, cloreto de zinco e óxido de manganês, tá? Então, eu tenho aí esta bateria primária, e eu pedi lá no dia da realização do experimento, em função da montagem desta pilha, a gente mais uma vez entender o que é a área anódica e a área catódica, onde eu tenho a reação de oxidação acontecendo, onde eu tenho a reação de redução. Além da pilha seca que fizemos, temos a pilha alcalina também, que é bem aqui, representativa
desta daqui, né? A pilha alcalina, que é também uma pilha de zinco carbono. Então, como esta daqui, né? Uma pilha de zinco carbono, mas que ela tem no seu eletrólito a base de hidróxido de sódio. Então, pilha alcalina, porque seu eletrólito ele é composto de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E em função desse eletrólito, eu tenho uma melhor condutividade, que também favorece aí a maior durabilidade da pilha. Além disso, temos pilha de mercúrio, a pilha de lítio, que são essas pilhas aqui, ó, achatadinhas, que também é aqui formada por uma pilha galvânica, pilha de óxido de prata e outros exemplos. Agora, quanto às baterias secundárias. O que são as baterias secundárias? A bateria secundária, ela também são reações aí de eletrodo, reações de interface, então nada mais do que as reações, né, de oxidação e redução que acontecem na interface do eletrodo, só que neste caso é uma reação reversível, diferente do que acontece lá na bateria primária, que ela é uma reação que acontece em uma única direção. Aqui as reações são reversíveis. Então ela opera de que forma? Na descarga é uma reação de oxidação e redução espontânea que gera corrente elétrica. Então, na descarga, o funcionamento da bateria secundária é de uma pilha galvânica, então formada pelo ânodo e pelo cátodo e um eletrólito, onde pela reação de oxidação e redução que se passa nos eletrodos, eu tenho uma reação espontânea. Então, isso é daí lá na descarga da pilha. Só que é uma pilha que possibilita, né, ter uma recarga. Então, são baterias recarregáveis. Que ao, né, recarregar esta bateria, eu vou ter o quê? Na operação, né, no processo de recarga, eu vou ter uma reação não espontânea. Um processo, então, que permite com que uma reação não espontânea aconteça quando ela é ligada a uma fonte de corrente contínua, uma fonte externa, tá? Então, a partir da aplicação de uma tensão externa, né, a aplicação de uma diferença de potencial, eu tenho esta reação aí acontecendo na interface também dos eletrodos. Então, significa que o processo de recarga, ele funciona por uma pilha eletrolítica, tá? Então, eu vou agora mostrar para vocês como que é, né, dar uma explicação do que é uma pilha eletrolítica, porque a gente vai entrar com mais detalhe no final, né, do semestre, com a pilha eletrolítica, quando eu vou dar o processo para vocês de eletrólise. Mas aqui, para a bateria secundária, eu preciso, né, fazer algumas considerações. Então, eu tenho aí uma bateria recarregável, onde ela vai ter uma vida útil bem mais alta, né, do que as pilhas, as baterias primárias. Então, eu tenho vida útil aí, dependendo da bateria secundária, de 2 a 3 anos. E esta vida útil da bateria secundária, ela depende muito dos parâmetros de funcionamento da bateria. Então, ela depende do quê? Do desgaste do uso com o tempo. Se é levado lá, né, se é levado em consideração aí os cuidados com a bateria. Então, essa vida útil da bateria depende muito do desgaste do uso, né, com o tempo. Então, nós temos estas baterias como aplicações aí em automóveis, notebooks, celulares, aparelhos que operam então com baterias recarregáveis, que são as baterias aí de alta tecnologia desenvolvida, né,
aí nos últimos tempos e que possibilita aí essa recarga e uma maior durabilidade, uma vida útil mais alta. Então, como exemplo, nós temos a bateria de chumbo ácido, que é a bateria utilizada nos automóveis, e esta é a bateria que nós vamos, né, fazer como exemplo no laboratório. Tem também, né, como bateria aí dos equipamentos portáteis, os equipamentos eletrônicos portáteis, a bateria de níquel-cádmio, a bateria de níquel hidreto metálico. Hoje, né, essas baterias de notebooks e celulares, que são de íons lítio, a bateria lipo e outros exemplos. Então, vamos entender como que é o funcionamento da bateria secundária. Quando eu tenho o processo de descarga, ele funciona por uma pilha galvânica. Então, a partir dos dois eletrodos, pela diferença de potencial, ao conectar o ânodo e o cátodo, eu tenho uma reação de oxidação e redução espontânea acontecendo, que vai produzir corrente elétrica. Então, é como se a gente pensasse, se eu tenho a formação dos dois eletrodos e pela junção, né, a conexão dos dois eletrodos, eu tenho essa reação espontânea em função da diferença de potencial, é como se a gente pensasse lá, eu tenho um agente oxidante, um agente redutor, que são as minhas espécies reagentes, e essas espécies vão se transformar num produto. Bem, então a reação de descarga da pilha ela é espontânea. Então ela vai descarregar ao passo que eu vou tendo o consumo das espécies reagentes, se transformando nos produtos. E a reação? Quando ela acaba? Quando a reação, a pilha descarrega. Se a pilha, né, descarrega, eu não tenho a possibilidade de ter uma reação sendo reversível se eu não forçar esta reação a acontecer. Então, agora é como se a gente pensasse lá, os produtos que foram produzidos pela reação espontânea da pilha galvânica, eles não se transformam nas espécies reagentes se eu não forçar esta reação. Por quê? Porque a reação reversível, ela é não espontânea. Mas pelo princípio da pilha eletrolítica, que é um dos ramos lá da eletroquímica, a gente consegue fazer com que uma reação não espontânea aconteça quando eu forço passando corrente. Então, aí a gente tem o princípio da pilha eletrolítica. Então, como que vai ficar aí o funcionamento da pilha eletrolítica? Para que essa reação, que ela não é espontânea, ela aconteça quando é ligada a uma fonte de corrente contínua. Então, para vocês entenderem de uma forma aqui mais simples, eu tenho aqui como se fosse o esquema da minha pilha eletrolítica. Então, ela é formada por dois eletrodos em um eletrólito ligados numa fonte de corrente externa, uma fonte de corrente contínua. Então, a partir dessa fonte de corrente contínua, eu vou aplicar uma tensão, eu vou forçar, né, com que a reação aconteça e vou aplicar uma diferença de potencial. Em função dessa aplicação de uma diferença de potencial, né, dessa corrente, eu vou ter uma reação também de oxidação e redução se passando na interface dos eletrodos, que estão ligados à fonte de corrente. Então, sendo aí no caso os eletrodos, nós temos lá assim como na pilha galvânica, pode ser metais, pode ser semicondutores, pode ser óxidos. E como eletrólito, eu vou ter aí uma solução que contenha íons, tá? Então, vamos entender como que acontece essa reação forçada. É como se a gente pensasse, ao carregar a pilha,
eu vou, ao recarregar a bateria, eu vou ligar a bateria ao carregador. Então, eu tenho aqui, ó, é como sendo isso daqui, ó, a minha fonte de corrente. A partir dela, eu vou aplicar uma diferença de potencial aqui. Então, eu já tenho uma diferença de potencial estabelecida. E o que que acontece? Quando eu ligo a fonte de tensão, eu tenho um terminal positivo e um terminal negativo. Então, o eletrodo, a fase sólida que eu ligar ao terminal positivo, ele vai ser uma extensão. Então, ele vai ser positivo. O eletrodo que eu ligar ao terminal negativo da minha fonte de corrente contínua, ele vai ser uma extensão e ele vai ser negativo. Agora, vamos entender como que acontece aqui em termos desses sinais em que o eletrodo ele é positivo e o eletrodo é negativo, e o que que acontece com as espécies presentes nesta pilha eletrolítica. Então, ao eletrodo que ele é positivo, o que vai acontecer? Ele vai atrair as partículas carregadas negativamente. Então, ele vai atrair aqui, ó, as partículas carregadas negativamente. As partículas carregadas negativamente, elas são chamadas de ânions. Por isso que o eletrodo ele é chamado de ânodo. Então, agora, o eletrodo positivo, ele é chamado de ânodo, porque ele atrai ânions. E ânions, espécies carregadas negativamente, elas sofrem oxidação, tem tendência a perder elétrons. Bem, e ao eletrodo que ele é negativo, porque ele foi ligado ao terminal negativo da fonte de corrente e ele se torna uma extensão. Ele vai atrair o quê? Os cátions. Então, ele atrai os cátions. Ao atrair os cátions, então, ele é chamado de cátodo. Então, aqui no caso, o terminal negativo, ele vai ser, então, chamado de cátodo, porque ele atrai os cátions. E por ele atrair os cátions são partículas carregadas positivamente e elas são aptas a ganhar elétrons. Então, por isso, ele sofre redução. Bem, quem é ligado ao cátodo, mais uma vez, independente se eu tenho sendo uma pilha de corrosão ou uma pilha eletrolítica, ânodo sempre sofre oxidação. E cátodo sempre sofre redução. Então, ao cátodo, temos que ter aqui a noção que quem é ligado ao cátodo, o eletrodo que é ligado ao cátodo, ele nunca participa da reação. Então, se eu tiver um eletrodo aqui, uma fase, né, sólida, sendo ela metálica, ela nunca vai participar da reação. Por quê? Porque os metais, eles não são aptos a ganhar elétrons. Eles são aptos apenas a perder elétrons. Então, quando eu tenho um eletrodo ligado ao cátodo, ele nunca participa da reação. E aqui no caso, em termos das espécies do eletrólito, ele vai ter, aqui no caso, os ânions e os cátions, que vai migrar em termos dos eletrodos, do ânodo e do cátodo, tá? E em função disso, a gente vai ter
por essa atração aí das partículas carregadas positivamente e das partículas carregadas negativamente, a reação se passando onde? Na interface do eletrodo. Aqui, ó, as reações passando na interface do eletrodo, certo? Então, é isso para a pilha eletrolítica e a gente começar a entender o funcionamento de uma bateria secundária. E eu vou voltar a falar nisso com maiores detalhes no final do semestre, quando eu entrar com vocês de fato em eletrólise. Pensando em uma célula eletroquímica, isso quer dizer uma pilha de corrosão e uma pilha eletrolítica, eu tenho ânodo, sempre acontece a oxidação. Significa então que perde elétrons. O cátodo é sempre onde acontece a redução. É onde a espécie na interface ganha elétrons, tá? Então, numa célula eletroquímica, nós temos os dois tipos de condução. A condução eletrônica, que acontece pelo circuito metálico, pela fase sólida, e a condução iônica, que acontece pela fase líquida, tá? Agora, a única diferença nós temos entre pilha de corrosão e pilha eletrolítica é que o ânodo na pilha de corrosão, ele é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. E na pilha eletrolítica, como vimos agora no slide anterior, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Então, há apenas uma diferença no sinal entre ânodo e cátodo. Mas, reforçando, ânodo é sempre oxidação e cátodo é sempre a redução. Então, eu tenho fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. Isso para uma pilha de corrosão ou uma pilha eletrolítica. Aqui, nós vamos ver um exemplo de uma bateria secundária. No caso, a bateria de chumbo ácido, que ela também é chamada de acumulador, porque é uma fonte acumulativa de energia armazenada. Então, um acumulador de energia. Esta bateria é a bateria utilizada em automóveis. Ela é composta de placas de chumbo e uma solução ácida. Aqui, ó, que é colocada dentro de uma caixa plástica. Então, nós temos, né, nesta bateria a associação de seis células, né, de 6 pilhas que são colocadas aqui em série. E cada pilha, no caso, ela vai me dar 2 volts, então eu vou totalizar numa bateria de chumbo uma diferença de potencial de 12 volts. Então, vamos entender aqui como que esta bateria de chumbo ela é composta. Então, quanto à composição da bateria de chumbo ácido, nós temos então placas de chumbo e uma solução ácida de ácido sulfúrico. Então, aqui no caso, o ânodo ele é de chumbo metálico e o cátodo ele é de óxido de chumbo 4, o PbO2. E como eletrólito, então a gente tem uma solução de ácido sulfúrico. Mas no caso, a constituição deste ânodo e deste cátodo, a partir de placas de chumbo, né, formando aí o chumbo como ânodo e o óxido de chumbo 4 como cátodo, ele é feito a partir de uma pasta de óxido de chumbo 2 em solução de ácido sulfúrico. Então, a gente vai ver aí como que acontece a formação
destes eletrodos, né, do ânodo de chumbo e do óxido de chumbo 4. Mas aí no caso, né, pensando na reação que acontece pela descarga, né, a reação espontânea, quando eu tenho em contato o ânodo com o cátodo, eu vou ter então uma reação de oxidação no ânodo do chumbo, aqui, né, que apresenta estado de oxidação 0, indo para aqui um estado de oxidação mais 2, né? O íon aqui do chumbo metálico. E aí doando 2 elétrons. E eu tenho esta reação acontecendo, ela apresenta um potencial de eletrodo padrão de 0,356 volts. E no caso, eu tenho como reação de redução acontecendo onde? No cátodo, na interface do cátodo. Eu tenho uma reação em que o óxido de chumbo 4, então com estado de oxidação mais 4, em meio ácido, na presença de sulfato, ele vai reduzir, né? Então, vai receber os elétrons e vai se transformar em sulfato de chumbo. Então, aqui com estado de oxidação mais 2. Então, aqui eu tenho um aumento, né, pela oxidação no número de oxidação. E aqui eu tenho uma redução no número de oxidação. Então, uma diminuição no número de oxidação que acontece pela reação de redução. E eu vou ter essa reação aqui de redução, ela acontecendo com um potencial de 1,68 volts, tá? Então, a reação global, que é dada pela oxidação, né, e redução, por essas duas meias reações, é uma reação entre chumbo, né, metal sólido, com óxido de chumbo também sólido, mais ácido sulfúrico, né? Dando sulfato de chumbo e água. Então, percebam que aqui, tanto pela reação de oxidação quanto pela reação de redução, nós temos a formação de sulfato de chumbo. E aí a gente vai entender o que vai acontecer com esta reação quando eu pensar nela na descarga. Desculpa, na carga, tá? Porque aqui pensando na descarga, olha, vamos lá lembrar como eu disse no slide anterior. Eu tenho as espécies reagentes, tá? Entre o agente oxidante e o agente redutor, que vai se transformar num produto. Então, chumbo e óxido de chumbo aqui, na presença de um meio ácido, vai se transformar em sulfato de chumbo, tá? E aí, aqui no caso, isso seria então a reação de descarga. Enquanto eu tenho espécies reagentes, eu tenho lá a descarga da bateria. Quando todas as espécies são consumidas e transformadas no produto, eu vou precisar fazer o quê? Recarregar esta bateria. E aí, o que eu vou ter como recarga da bateria? Eu vou ter uma reação reversível. Então, o que eu tenho aqui em termos desta reação reversível? Eu vou ter o sulfato de chumbo aqui, se transformando novamente em termos de uma reação forçada no chumbo e no óxido de chumbo, tá? Então, eu vou mostrar no próximo slide. Aqui ainda, o que a gente ainda pode considerar? Em termos desta aqui,
em termos dos potenciais de eletrodo, né? Do ânodo e do cátodo, temos uma diferença de potencial desta pilha, desta célula, sendo de 2 volts. Então, eu tenho uma célula aqui de 2 volts, mas no caso, a bateria de chumbo, o acumulador, é a associação de 6 células de 2 volts em série, totalizando 12 volts. Aqui, nós vamos entender o funcionamento da formação dos eletrodos, tá? Do ânodo e do cátodo, como eu disse anteriormente. Eu tenho placas de chumbo em uma solução ácida, mas eu tenho o meu ânodo sendo de chumbo e o meu cátodo sendo de óxido de chumbo. E uma bateria secundária, ela tem um número de ciclos durante a sua vida útil. E para essa bateria operar, né, aí nos seus ciclos de carga e descarga, eu tenho que formar estes eletrodos. Então, eu preciso fazer uma primeira carga no acumulador. E esta primeira carga no acumulador, ela é também forçado. Ela é a partir de uma pilha eletrolítica. Então, eu preciso ter 2 eletrodos em um eletrólito ligado em uma fonte de corrente. E neste caso, eu vou ter, então, os meus eletrodos, eles são de chumbo, então são placas de chumbo. Aqui, as placas de chumbo, que elas são ligadas à minha fonte de corrente, tá? Contínua. E onde eu vou aplicar aqui uma tensão. Então, eu tenho aqui as duas placas, elas são de chumbo, e eu vou ligar a esta fonte externa, e eu tenho isto em uma solução de ácido sulfúrico. Então, a formação dos eletrodos, ela vai ser dada de fato quando após, né, a primeira carga do acumulador. E essa primeira carga do acumulador, ela é forçada por uma pilha eletrolítica. Então, quando eu ligo, no caso, os eletrodos à fonte de tensão, estes eletrodos, eles estão recobertos por uma pasta de óxido de chumbo 2. Uma pasta de óxido de chumbo 2 em solução ácida, tá? Uma pasta úmida de óxido de chumbo aqui, que ela fica na interface aqui dos eletrodos. E além disto, esses eletrodos, eles ficam aqui recobertos por um material mais poroso, tipo um papel, que é como se fosse um separador. Então, o que acontece nessa primeira carga? Nessa primeira carga, eu vou ter uma oxidação e uma redução acontecendo na interface. Então, o que acontece lá? No ânodo, né? Aqui, polo positivo da minha pilha, eu vou ter a oxidação do quê? Do óxido de chumbo, que ele vai ser formado, no caso aqui, quem? O óxido de chumbo 4. Que o óxido de chumbo 4, quando operar na descarga, ele vai ser o cátodo. E aqui, eu tenho, por reação de redução acontecendo na placa de chumbo, que ela é o polo negativo da minha pilha eletrolítica, então, o cátodo, eu tenho a reação de redução desse óxido de chumbo em chumbo.
que ele vai operar como ânodo da minha pilha no processo de descarga. E por que que eu tenho, né? Ela é feita a partir de óxido de chumbo e não é feita diretamente a partir de chumbo e o óxido de chumbo 4. Então, eu tenho a formação desses eletrodos quando eu faço a primeira carga utilizando aqui o óxido de chumbo 2. Porque esse óxido ele é mais estável que o óxido de chumbo 4. E a partir da primeira carga, por reação de oxidação e reação de redução, eu vou ter a formação e a constituição de fato do ânodo e do cátodo que vai operar na descarga. Tá certo? Para destacar, a finalidade, então, da primeira carga da bateria do acumulador é transformar o óxido de chumbo 2 do ânodo, que é um composto laranja, por isso aqui esse desenho laranja. Então, é uma pasta úmida de óxido de chumbo, né, que ela fica ali na interface da placa de chumbo, isso dentro, né, de aqui em contato com o ácido sulfúrico, transformar esse óxido de chumbo 2 no ânodo em óxido de chumbo 4, que de laranja ele tem uma coloração marrom. E o óxido de chumbo 2 aqui do cátodo, transformar em chumbo esponjoso, chumbo metálico, tá? Então, aí a gente vai ter, dentro desta caixa plástica, que é aqui, né, formado a bateria de chumbo, nós temos 6, né, cavidades, 6 células desta em série. Então, a gente vai ter aqui as 6 células em série, que vai totalizar os 12 volts. Agora, então, eu vou ter aqui o terminal positivo e o terminal negativo quando a gente faz a ligação lá no automóvel desta bateria, tá? Então, agora a gente vai ver como a bateria vai funcionar, sendo ela agora tendo o seu eletrodo de fato formado e podendo operar nos seus N ciclos aí em questão da vida útil aí da bateria, né? E isso tá relacionado aos cuidados com a bateria, né? Ao seu desgaste, ao seu uso com o tempo. Então, ela vai ter aí N ciclos de funcionamento. Bem, com a primeira carga da bateria, nós temos então sendo formado como ânodo, né? Aqui o eletrodo de chumbo, e como cátodo eu tenho aqui sendo formado o eletrodo de óxido de chumbo 4. E com isso, agora, esta bateria pode funcionar para descarga. E esse funcionamento da descarga se dá aqui a partir da constituição de uma pilha galvânica. E isso acontece quando eu coloco os 2 eletrodos em contato, que vai possibilitar com que essa reação espontânea aconteça. E isso daqui, né, ela vai entrar, né, em operação de descarga quando os 2 eletrodos, eles são conectados aqui por um circuito externo. E isso, então, possibilita com que a reação aconteça de forma espontânea, fornecendo energia elétrica. Então, este acumulador aí, a bateria de chumbo ácido,
ela é aplicada principalmente em automóveis. E eu tenho aí o fornecimento de energia elétrica, né? Quando é necessário nos automóveis, por exemplo, acender um farol, uma luz, um rádio, né? Quando o carro está desligado. Então, a partir dessa reação espontânea, eu vou ter fornecimento de energia elétrica que vai possibilitar e fazer o uso, né? Para acender o farol, a luz, algo lá do carro que necessita de energia elétrica. Então, essa reação espontânea vai acontecer e lembrando novamente, eu vou ter então uma reação do chumbo, né, por oxidação se transformando em sulfato de chumbo e a reação de redução acontecendo aqui, né, no cátodo. Então, essa reação acontecendo no cátodo do óxido de chumbo na presença de meio ácido que recebe os elétrons, né, fornecidos na oxidação, se transformando em sulfato de chumbo também. Então, eu vou ter como reação global do fornecimento de energia esta daqui. Então, como que ela fica? Chumbo mais o óxido de chumbo 4 em meio de ácido sulfúrico, formando sulfato de chumbo. E eu tenho essa reação acontecendo na descarga, então, neste sentido, o sentido direto. Em termos de diferença de potencial fornecida por esta pilha galvânica, então, em termos de diferença entre o potencial do cátodo e o potencial do ânodo, eu tenho aqui uma DDP de 2,2 volts aproximadamente, tá? Só que aí, no caso, a bateria, ela trabalha por associação de 6 células em série, totalizando 12 volts. Ok? Bem, aí essa bateria, ela vai sendo utilizada cada vez que faz, né, a necessidade de acender, né, algo lá no carro e ela descarrega. Aí, quando que ela vai ser carregada? Ela vai ser carregada quando eu trabalhar pela reação inversa. Essa daqui, ó. O sulfato de chumbo se transformando em chumbo e o óxido de chumbo 4. Então, ela acontecendo aqui no seu sentido inverso. Mas essa reação no sentido inverso, ela é não espontânea, tá? Então, ela é não espontânea. E quando que ela acontece? Quando eu forçar com que essa reação aconteça. Aí, como que ela é forçada? Lá nos automóveis, esta reação de carga, né, de carregar a bateria, ela acontece pelo alternador. Então, o alternador vai fornecer energia elétrica para esta aqui célula e ela vai acontecer o quê? Fornecendo energia elétrica, ela vai permitir com que essa reação não espontânea aconteça. Então, o alternador lá nos automóveis, ele faz o quê? Ele converte energia mecânica em energia elétrica. E a partir da energia elétrica aqui, quando ela é forçada, né, ela vai permitir com que essa reação não espontânea aconteça. E aí eu vou ter, então, sulfato de chumbo se transformando em chumbo e o óxido de chumbo 4, ok? Então, essa bateria, ela tem uma vida útil aí de 2, 3 anos, ela tem um número de ciclos de carga e descarga. E depende do quê? Ela depende do funcionamento desta bateria, do seu desgaste, como que ela é utilizada durante sua vida útil. Se você judia demais da bateria ou não. Então, se você larga lá o farol aceso, se você larga a luz da parte interna do carro, se você larga o rádio ligado, então vai fazendo o quê? Consumindo muito esta bateria. E o que acaba acontecendo, né? Em relação a esses ciclos de carga e descarga?
Acontece que o material aqui, né, de interface, de constituição dos eletrodos, eles acabam aqui se desgrudando com o uso. Então, quando a bateria nela acaba aí a sua vida útil, é possível perceber, né, no fundo dessas baterias esse material aqui que se desgruda dos eletrodos, não possibilitando mais a reação, né, inversa direta e a reação inversa aconteça, tá certo? Então aí temos assim a operação de descarga por uma pilha galvânica quando eu faço a ligação do ânodo e do cátodo ligada ao circuito externo. Então eu até coloquei aqui, ó, para acender uma lâmpada, por exemplo, ó. E na carga, a reação inversa acontecendo, que ela é não espontânea, mas ela é possível, né, de acontecer na sua reversibilidade aí, quando eu forço essa reação pelo uso de corrente elétrica, tá? Aí, no caso, fornecida pelo alternador do automóvel. Tudo bem? Em relação às vantagens e desvantagens associadas à bateria de chumbo ácido, nós temos uma bateria que apresenta baixo custo, então ela é economicamente viável, tem, né, essa relação com a sua vida útil, que ela apresenta uma durabilidade longa. Então, a durabilidade é em torno aí de 2 a 3 anos, mas este tempo de vida útil, ele depende principalmente dos devidos cuidados tomados aí com esta bateria. Então, em termos de aplicações, né, para os automóveis, que esta bateria ela apresenta outras aplicações, né? Pensando nessa questão aí dos devidos cuidados, se o dono deixa, né, no caso, os acessórios dos carros, né, ligados, com o carro desligado, né, sem o funcionamento do motor, nós temos então aí uma questão de prejudicar a bateria, porque com o carro ligado, o fornecimento de energia elétrica, ele não é dado mais pela bateria, ele é dado pelo alternador, que vai converter energia mecânica em energia elétrica. Então, vai dar fornecimento de energia elétrica para o funcionamento dos acessórios que necessitam de energia elétrica para funcionar. Aí, no caso, a bateria, ela vai fornecer energia elétrica, principalmente quando o carro está desligado. Então, ela tem essa vida útil aí, dependendo dos cuidados com a bateria. Ela é uma bateria de recarga fácil, então ela opera, né, uma bateria recarregável, ela opera no sentido de carga e descarga, e essa recarga dela possibilita o quê? A regeneração dos eletrodos. Ela possibilita, então, a regeneração dos eletrodos, que é no caso daquela reação inversa. Em questão das desvantagens, temos um fato, né, muito crítico aqui, que qual é? Ela é uma bateria extremamente tóxica, então ela é formada a partir do quê? De um metal pesado, chumbo, e também, né, composta por ácido sulfúrico. Então tem um risco, né, um impacto ambiental aí muito grande. Então é necessário, né, fazer um descarte aí correto, né, porque o descarte ele é crítico e perigoso, principalmente, né, quando a gente pensa na questão aí dos aterros sanitários, né, esse risco ao meio ambiente. Então, é necessário reciclar essa bateria. Então, é um método aí
relativamente, né, novo em termos de reciclagem de baterias. E as baterias de chumbo ácido, elas têm alto índice de reciclagem. Então, deve ser feito um descarte adequado, né, e com muita cautela desta bateria, e levando sempre em consideração a reciclagem, tá? A reciclagem dos componentes aí presente na bateria. E é uma bateria também que apresenta um tamanho aí grande, né? Se a gente for pensar em termos de outras baterias, né? Essas baterias de alta tecnologia aí, né? Mas ela é uma bateria extremamente, né? Que ela é utilizada e aplicada em termos aí dos seus benefícios, ok? Um outro exemplo de bateria secundária é a bateria de níquel-cádmio, que ela é composta do quê? De um ânodo, né, de cádmio e um cátodo de níquel, então o hidróxido de níquel aqui no caso. E ela tem como eletrólito uma solução de hidróxido de potássio, ela tem um eletrólito sendo aí uma solução alcalina. Então, ela também vai operar no seu sentido da descarga como uma pilha galvânica quando é feito o contato dos dois eletrodos, e ela vai operar no sentido da carga como uma pilha eletrolítica, né? Quando a gente faz o fornecimento aí forçado de uma corrente elétrica para que uma reação não espontânea aí aconteça, gerando substâncias. Então, no sentido da descarga, esta reação vai formar aqui, a partir da oxidação do cádmio, ela vai formar hidróxido de cádmio. E na reação de redução, eu vou ter então o quê? O hidróxido de níquel aqui se transformando em hidróxido de níquel 2, tá? E aí, por reação global, que eu tenho, né, nessa reação direta para fornecimento de energia, então eu tenho essa reação aqui acontecendo em o cádmio mais o hidróxido de níquel 3 aqui, formando o hidróxido de cádmio e o hidróxido de níquel 2. E no sentido, né, na operação de carga, aí eu tenho essa reação inversa acontecendo para regenerar e constituir novamente os eletrodos. Esta é uma reação que tem como DDP, né, em função dos seus eletrodos, cátodo e ânodo, eu tenho uma DDP de 1,25 volts. Então, eu tenho essa como sendo a bateria de níquel-cádmio. É aquela bateria que era utilizada em celulares, que hoje ela é substituída pela bateria de íons lítio. Quanto às vantagens e desvantagens desta bateria, a de níquel-cádmio. Esta bateria, ela tem como vantagem, né, o seu tamanho, são baterias bem mais leves. Eu coloquei duas imagens aqui para vocês verem o tipo, né, da bateria, que aqui no caso aquelas pilhas recarregáveis, onde ela é colocada num carregador apropriado aqui para fazer a sua carga, aquelas pilhas, né, que são utilizadas para câmera fotográfica, algum equipamento eletrônico que possibilita aí, né, fazer o uso desse tipo de bateria. Nós temos também, né, a bateria como essa daqui, que é o estilo de bateria de celulares, os celulares mais antigos que faziam uso desse tipo de bateria. Os celulares novos, os celulares super aí modernos já faz uso de baterias de outra tecnologia, as baterias de íon lítio, principalmente.
Então, são baterias, né, leves, têm uma vida útil longa, que ela tem um número de ciclos aí de carga e descarga. Então, são baterias recarregáveis, que têm a sua recarga fácil, para regeneração dos eletrodos em função daquela reação inversa. Então, que ela possibilita quando esta bateria é ligada a um carregador apropriado, reconstituir aí os eletrodos. Essas baterias, elas apresentam um efeito de memória, o que as baterias mais novas hoje não apresentam mais, né, que é aquele conhecido vício da bateria. E o efeito de memória, ele também depende dos cuidados de carga e recarga, que é o que compromete a capacidade de carga da bateria. É uma bateria tóxica porque ela é feita de metal pesado, então ela tem essa desvantagem. Ela é feita de cádmio, que é um metal pesado. E tem a relação com o impacto ambiental, né? Quando a gente pensa na questão aí do descarte inadequado da bateria, ela tem aí o impacto ambiental. Então, deve ser feito também, neste caso, um descarte com muito, né, cuidado, com bastante cautela, pensando na questão aí da sua toxicidade, tá? Então, são as baterias aí utilizadas em celulares mais antigos e aquelas pilhas, conhecidas pilhas recarregáveis. Outro exemplo de bateria secundária é a bateria de íon lítio. Bateria como essa daqui, utilizada nos equipamentos portáteis, né? Os eletroportáteis, como os celulares mais novos, os notebooks, já fazem uso desta tecnologia. É uma bateria em que ela é feita, né? Ânodo e cátodo são folhas no caso, o ânodo, aqui o polo negativo dessa bateria, ele é normalmente de grafite, né? De carbono, e eu tenho como cátodo o polo positivo da bateria, óxidos de metais de transição litiados. Neste caso, né, os metais de transição, aqui como exemplo, níquel, cobalto, alumínio e manganês. E apresenta como eletrólito um solvente orgânico na presença de sais de lítio, por isso que são as baterias de íons lítio, tá? São baterias que têm como o seu eletrólito aí, sendo composto de solvente orgânico e sais de lítio, porque essa bateria ela é extremamente reativa na presença de água. Então, ela é à base de solvente orgânico. E ela tem aqui, mas na presença de sais de lítio, né, de íons lítio. E ela tem uma diferença de potencial de 3,5 volts. Essas baterias, elas foram substituídas em função da questão, né, do uso mais lá no caso das baterias de níquel-cádmio. Elas foram substituídas pelas baterias de hidretos metálicos e também no caso aí das baterias de íon lítio, né? Porque uma bateria de uma tecnologia mais desenvolvida. Esta bateria, ela tem a questão aí das suas vantagens em função do seu tamanho, são baterias também pequenas, são mais leves essas baterias, por conta da densidade do lítio. Ela também tem vida útil longa, ela tem um número de ciclos aí de carga e descarga. Só que neste caso, comparado com a bateria anterior de níquel-cádmio, ela já não apresenta o vício da bateria, que é o efeito de memória. Ela é feita de lítio, né, que é um agente redutor forte, que possibilita lá, em função do potencial de cátodo e ânodo, apresentar uma diferença de potencial aí em torno de 3,5 volts. E também aqui a questão de grande capacidade de
armazenamento de energia, tá? Em função da sua composição. E também de perder a energia armazenada quando não está em uso, como eu já tinha comentado com vocês na aula de laboratório. Pela sua tecnologia, né, ela é uma bateria de custo bem mais alto e tem a questão do lítio ser altamente reativo com água. Então, essas baterias têm que tomar bastante cuidado quando na questão em abrir essas baterias, tá? Tem que tomar bastante cuidado porque essas baterias elas são reativas com água e oxigênio, tá? Então, temos aí para esses tipos, esses exemplos de baterias secundárias, que são as baterias carregáveis. Eu vou falar um pouco sobre as leis de Faraday. Aqui no caso a gente, né, não entrou em eletrólise, mas pensando no sentido da pilha eletrolítica lá, usada para fazer a carga das baterias, para a gente poder trabalhar com parâmetros de funcionamento de uma pilha, de uma bateria. Então, com base na física, a gente precisa entender, né, aqui que carga é igual a corrente vezes o tempo. E que a carga elétrica, ela é dada em função do número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então, com isso, né, sabendo um pouco das leis de Faraday, a gente consegue estimar qual é a quantidade de carga elétrica que vai passar aí em uma bateria, né? Essa quantidade de carga elétrica, ela depende da quantidade de elétrons que passa por um condutor metálico. A gente pode definir também a corrente que passa pelo condutor. Então, essa corrente, ela estima o quê? A quantidade de carga que passa pelo condutor por tempo, tá? E a corrente elétrica, ela é mais intensa quanto maior a quantidade de elétrons que passa pelo condutor. Então, quanto maior é a sua carga. Então, a gente tem aqui, né, carga em Coulomb, a corrente em ampere e o tempo em segundos. Então, a gente sabe que a unidade de corrente elétrica, que é a quantidade de carga que passa pelo condutor, ela é dada em Coulomb por segundo. Além disso, também podemos determinar o tempo de funcionamento da pilha a partir da quantidade de espécies reagentes presente, né, na pilha. Então, temos, né, de acordo com as leis de Faraday, Faraday foi quem formulou duas leis que regem o aspecto quantitativo da eletrólise, né? Então, Faraday fez vários experimentos sobre a eletrólise e surgiu, né, os primeiros indícios sobre a relação entre matéria e eletricidade, tá? Eletricidade, carga elétrica. Aqui, tá? Carga elétrica. Então, ele formulou duas leis, né? Nessas duas leis, aí a gente tem, né, a teoria de como e onde era depositado um determinado metal. Então, a partir da primeira lei de Faraday, ele definiu que a massa de uma substância, né, formada, produzida numa eletrólise, ela é diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa o circuito. Então,
temos aí essa massa sendo diretamente proporcional à carga elétrica, a quantidade de elétrons que passa por um condutor. Então, massa aqui diretamente proporcional à carga elétrica. Então, com isso, Faraday observou que íons de um metal, né, ele era depositado em uma interface quando uma corrente elétrica passava pela solução, né, de seus íons. Então, foi aí definido a primeira lei de Faraday. Se massa é diretamente proporcional à carga, nós temos que a quantidade de carga elétrica que atravessa, ela é dada ali, aqui pela física, sendo a corrente elétrica versus o tempo de funcionamento. Então, a segunda lei de Faraday. O que temos aqui na segunda lei de Faraday? Ele observou que a massa de uma substância, né, produzida numa eletrólise, ela é diretamente proporcional ao equivalente grama dessa substância. Então, o equivalente grama dessa substância nada mais é que a massa de uma substância ou elemento que durante uma reação movimenta um mol de elétrons. Então, ele viu aqui que a massa é diretamente proporcional ao equivalente grama, sendo aqui, no caso, o equivalente grama dado pelo número, pela massa molar, dividido, né, pelo número de elétrons, pela variação da carga elétrica, tá? Associando a primeira e a segunda lei de Faraday, então, massa é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor. E aqui a massa, né, diretamente proporcional ao equivalente grama, nós temos esta aqui, relação de Faraday, que diz que a massa é igual ao equivalente grama vezes a corrente, vezes o tempo, dividido pela constante de Faraday. E a constante de Faraday, o que que ela faz? Ela relaciona a carga elétrica, né, com o quê? Com 1 mol de elétrons. Então, para trabalharmos com a eletrólise, as leis, né, da eletrólise, ou mesmo, né, definir parâmetro de funcionamento de uma pilha, de uma bateria, né, no caso aí, definir, né, estimar tempo de funcionamento, quantidade de carga elétrica, né, que passa pelo condutor, ou mesmo a corrente elétrica, ou definir, né, quantidade de massa depositada a partir, né, da solução de íons, então, deposição de prata a partir de soluções, né, que contém íons prata. A gente precisa trabalhar com o quê? A gente precisa trabalhar com a estequiometria da reação envolvida, tanto na eletrólise quanto a reação envolvida em uma pilha. Isso, no caso, as reações lá de oxidação e redução envolvida, tá? Por quê? Porque a partir da constante de Faraday, que é a constante que relaciona a quantidade de carga elétrica que passa, né, em 1 mol de elétrons, a gente então vai fazer a relação de aqui, né, relação da carga com o número de elétrons envolvidos na reação estequiométrica da
reação aí em questão, com o número de mols do elemento envolvido e sua respectiva massa molar. Então, a partir, né, da constante de Faraday, a gente consegue determinar o quê? A quantidade de carga relacionada aí a 1 mol de elétrons. Então, como isso foi definido? Um elétron, a partir da física, né, sabemos que ela tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E 1 mol de elétrons? 1 mol, né, ele lembra um número. Qual o número? 6 vezes 10 a 23. Então, em 1 mol de elétrons, eu tenho 6 vezes 10 a 23 elétrons. E qual que é a carga, né, transportada em 1 mol de elétrons? É 96.500 coulomb, que é a constante de Faraday. Então, em 1 mol de elétrons, temos 6 vezes 10 a 23 elétrons, e eu sei que esse 1 mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulomb. Então, aí eu tenho como a constante de Faraday, né? Aqui, ela é dada em coulomb por mol de elétrons. Então, sabendo, né, que carga é a corrente vezes o tempo, a gente consegue, então, fazer esta relação a partir da quantidade de elétrons envolvidos em uma reação, relacionar ela com a carga. E isso também com a massa, tá? Então, vamos ver no próximo exemplo. Então, vamos, né, analisar aí por um exemplo, né, essas relações da constante de Faraday, né, carga com número de mols de elétrons envolvidos, que a gente já viu, né, que a constante de Faraday, ela é 96.500 coulomb por mol. Então, significa o quê? Toda vez que passar 1 mol de elétrons por um condutor, vai passar uma carga de 96.500 coulomb. Então, a constante de Faraday relaciona a carga com o número de mols de elétrons envolvidos e também com o quê? Com o número de mols do elemento em questão na reação que é envolvida e sua respectiva massa molar. Por que isso? Porque a gente sabe que pela constante de Faraday, pela lei de Faraday, né, a gente tem uma relação entre carga e massa, né? Então, a massa é diretamente proporcional à carga elétrica que passa pelo condutor. Só que quando a gente pensa na relação de carga elétrica com número de mols de elétrons, número de mols de elétrons não tem massa molar, tá? Então, a gente faz a relação com o número de mols aqui do elemento em questão. Então, para isso, temos que trabalhar com o quê? Com uma relação estequiométrica, tá? Pensando aí nas reações envolvidas na eletrólise, assim como nas pilhas e nas baterias, nós estamos falando de reações de oxidação e redução. E são reações que envolvem transferência de elétrons em função da mudança do quê? Da carga elétrica das espécies envolvidas, tá? Então, vamos pensar aqui, né, já vendo um pouco de eletrólise, que a gente trabalhou isso, né, anteriormente, para ver lá as reações de carga das pilhas e baterias. Então, nós temos aqui, tá? Vamos pensar numa reação, por exemplo, onde eu vou ter o que numa eletrólise?
eu vou ter uma reação onde eu vou ter uma deposição de prata. E a gente sabe que a eletrólise, ela faz o uso da corrente, né? Ela, a partir de uma corrente externa, então ela vai forçar uma reação a acontecer. Então, eu tenho na eletrólise, né, o ânodo, que é o polo positivo, e o cátodo, que é o polo negativo. Pensando, né? Mesmo sendo uma pilha eletrolítica, eu vou ter o ânodo sofrendo oxidação e o cátodo sofrendo redução. Então, só pensar numa reação onde vai ter deposição de prata, a deposição metálica, a gente já viu que essa reação ela acontece a partir de qual reação? Aquela reação em que íon metálico, né, recebe elétrons e vai se transformar em metal. Então, essa é uma reação de redução. Eu tenho essa reação de deposição metálica a partir de uma reação de redução. Que aqui no caso, eu estou dando exemplo para vocês como se fosse uma deposição de prata. Então, para acontecer uma deposição de prata, eu preciso ter íons prata, então aqui prata mais, em solução, que vai receber elétrons e se transformar em prata. E essa reação, como ela é uma reação de redução, ela acontece onde? No cátodo. Então, seria a reação que iria acontecer aqui, ó. A prata mais, aqui, presente na solução de nitrato de prata, ela recebe os elétrons que vêm da oxidação e vai se transformar em prata. Então, qual é a reação envolvida? A reação envolvida é prata mais elétrons aqui se transformando em prata. Então, eu tenho uma relação estequiométrica entre as espécies envolvidas aí, o elemento em questão, e o que? Número de elétrons. Número de elétrons em função da variação do que? Da carga elétrica. E eu consigo relacionar isso à massa molar. Então, temos que trabalhar sempre com a relação estequiométrica. Agora, para fazer relação entre a carga elétrica e a massa, tá? E que a gente sabe que a massa, então, é diretamente proporcional à carga elétrica, né, que passa pelo condutor, e isso tem relação com quem? Com o número de mols. Então, vamos pensar. Nessa reação, o que ela me diz? 1 mol de prata mais, aqui, ela recebe 1 mol de elétrons e vai produzir 1 mol de prata. Só que eu tenho uma relação em mol de elétrons com quem? Com carga. E eu sei que em 1 mol de elétrons, toda vez que passar 1 mol de elétrons, vai passar uma carga elétrica de 96.500 coulomb. Então, tá aqui, ó. Para 1 mol de elétrons, eu tenho, então, uma carga de 96.500 coulomb. Que eu sei que quando eu faço essa relação pela estequiometria da reação em 1 mol de elétrons com 1 mol de prata, então eu vou ter depositado 1 mol de prata. Só que 1 mol de prata, ela tem relação com quem? Com massa molar. Então, eu sei que quando passar aqui 1 mol de elétrons, que é uma carga de 96.500 coulomb, vai depositar 108 gramas de prata. Então, eu tenho aqui a relação entre carga com massa. Tudo bem? Então, aí a gente pode
definir a partir da carga elétrica a quantidade de massa depositada aqui onde? No cátodo. Então, essa é a definição da primeira lei de Faraday, que ele fez os experimentos e ele definiu onde e como era, né, depositado um metal quando passava uma corrente elétrica, e isso está associada à carga elétrica, né, por uma solução que contém os íons deste metal depositado. Aqui, pensando num outro exemplo, seria para uma deposição de cobre, tá? Agora, eu vou mostrar essa questão da relação estequiométrica também pensando nas reações envolvidas em uma pilha, tá? Então, aqui só para a gente entender, né, melhor a reação para, né, cobre, se eu for pensar numa deposição de cobre a partir aqui, né, da eletrólise, onde eu vou ter uma corrente elétrica forçando essa reação, e uma corrente elétrica está associada ao quê? A carga elétrica pelo tempo, tá? Então, eu tenho assim, se eu pensar numa reação de deposição de cobre, novamente, íon metálico se transformando em um metal. Aqui no caso seria cobre 2 mais 2 elétrons se transformando em cobre, né? Produzindo cobre metálico. Então, eu tenho essa relação estequiométrica que diz o quê? Para 1 mol de cobre 2 eu tenho 2 mols de elétrons envolvidos, que está isso em função do quê? Da variação da carga elétrica. Então, 1 mol de cobre 2 eu tenho 2 mols de elétrons, que eu vou ter, então, uma relação com 1 mol de cobre aqui depositado. Então, se eu passo 2 mols de elétrons pelo condutor, eu vou ter, então, aqui 2 vezes 96.500, porque a constante de Faraday é 96.500 coulomb para 1 mol de elétrons. Então, se passar 2 mols de elétron, eu vou ter 2 vezes 96.500 coulomb. Que isso vai, então, produzir 1 mol de cobre. E esse 1 mol de cobre, eu sei que ele tem uma massa de, aqui a partir da massa molar, de 63,5 gramas. Tudo bem? Então, agora vamos ver como que fica essa relação aí para definir os parâmetros de funcionamento de uma pilha. Então, aqui no caso, com as reações envolvidas em uma pilha, uma bateria. Vamos aplicar as relações de Faraday para definir aqui, né, os parâmetros de funcionamento de uma bateria ou de uma pilha. Então, a partir lá das relações entre a carga elétrica com mol de elétrons, né, definido em termos lá das leis de Faraday. Aqui com aplicação para a bateria de chumbo ácido, aquele acumulador de energia que vimos anteriormente. Então, na bateria de chumbo ácido, nós vimos a reação envolvida, tá? Então, eu tenho uma reação aqui que é entre o chumbo, né, com o óxido de chumbo 4. Então, nessa reação, por oxidação, o chumbo ele vai se transformar em sulfato de chumbo e vai doar 2 elétrons. E na reação de redução, o óxido de chumbo 4 em meio ácido, ele também vai se transformar em sulfato de chumbo. Então, o que eu peço neste exemplo, né?
quanto tempo uma bateria de chumbo ácido com 250 gramas de chumbo, então com um eletrodo de chumbo de 250 gramas, ele é capaz de suportar uma corrente de 0,6 ampere. E o que é corrente? Fluxo ordenado de partículas portadoras de carga. Então, é quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor em um determinado tempo, tá? Então, quanto tempo que essa bateria de chumbo ela pode suportar esta corrente? Qual é a reação envolvida na bateria de chumbo que me mostra uma relação entre número de elétrons, né, que está associado à carga, com o quê? Com chumbo. É a reação de oxidação. Então, a reação de oxidação, ela mostra que chumbo, ele vai se transformar em sulfato de chumbo e ele vai doar 2 elétrons. Então, a relação estequiométrica ela é uma relação molar. Ela diz 1 mol de chumbo, né, metal, aqui eu vou ter associado a esta reação 2 mols de elétrons, tá? Então, agora, eu preciso saber o quê? Que em 250 gramas de chumbo, eu vou precisar passar isso de massa, né, para número de mols. Por quê? Porque minha relação estequiométrica vai fazer uma relação de número de mols de chumbo com número de mols de elétrons. Então, eu sei que um eletrodo de 250 gramas de chumbo, ele apresenta 1,21 mols de chumbo, tá? Então, agora eu sei que se 1 mol de chumbo, ele aqui está associado a 2 mols de elétrons que passa pelo condutor, então, eu agora vou fazer a relação para 1,21 mols de chumbo. Afinal de contas, eu vou ter, então, um eletrodo de chumbo de 250 gramas, que tem aí 1,21 mols. Então, a minha relação estequiométrica não é mais 1 mol de chumbo para 2 mols de elétrons, e sim 1,21 mols de chumbo. Então, em 1,21 mols de chumbo, eu vou ter aí, em termos da sua relação estequiométrica, envolvido 2,42 mols de elétrons que vai aí ser transportado pelo condutor. Agora, eu consigo fazer associação em mols de elétron com quantidade de carga elétrica que passa, tá? E isso depende de quem? Depende da constante de Faraday, que ela diz, toda vez que passar 1 mol de elétrons pelo condutor, eu vou ter uma carga elétrica de 96.500 coulombs. Só que aqui está passando 1 mol de elétrons? Não. Está passando 2,42 mols de elétrons, que é a partir do que? Dessa reação de 250 gramas de chumbo. Então, eu tenho uma reação aqui em que eu vou ter uma quantidade de carga elétrica que vai passar pelo condutor de 233.530 coulombs, certo? Então, agora eu fiz a associação do quê? Mol de elétrons com carga a partir da quantidade que eu tenho definida do meu elemento aí, do
chumbo. Agora, eu sei que carga elétrica, ela é a corrente vezes o tempo. Então, se eu tenho essa carga elétrica passando pelo condutor com uma corrente de 0,6 ampere, tá? Qual é o tempo que eu tenho de funcionamento desta bateria? Eu tenho este tempo aqui de 389.216 segundos. Então, é o tempo que essa bateria vai funcionar, sendo ela feita a partir de 250 gramas de chumbo, suportando uma corrente aqui de 0,6 ampere. Temos outro exemplo aqui, para trabalhar com as relações de Faraday e definir parâmetro de funcionamento de uma bateria ou uma pilha. Neste caso, é para uma pilha alcalina. A pilha alcalina é aquela pilha que vimos no laboratório, né, como esta daqui, que eu tenho dentro dela, nada mais do que uma pilha galvânica que opera só por descarga, né, sendo no caso aí uma pilha não carregável. Então, eu tenho aqui dentro uma pilha galvânica e esta pilha ela é de zinco, carbono com dióxido de manganês ou óxido de manganês 4 em, presença de um eletrólito aqui que ele é uma solução alcalina, tá? Uma pasta aqui alcalina. Então, eu tenho neste exemplo que ele fala: uma pilha alcalina de uma lanterna funciona fornecendo uma corrente constante igual a 0,2 ampere. Após certo tempo, constata-se um consumo de 0,195 gramas de zinco. Qual é o tempo de funcionamento desta pilha o consumo desta quantidade de zinco aqui com esta corrente? Então, a reação global que acontece nesta pilha é aquela reação lá do zinco com o dióxido de manganês, produzindo o óxido de zinco. Então, eu tenho como reação aqui que envolve o elemento zinco, associado a elétrons, e que isso eu tenho aqui, quantidade de elétrons, ele está relacionado a uma carga, é a reação de oxidação, a reação que se passa no ânodo da pilha, tá? E o que diz a reação de oxidação? Ela diz que o zinco, o eletrodo de zinco, ele vai aqui se transformar em zinco 2+, que é aqui, temos a formação do óxido de zinco, doando 2 elétrons. Então, essa relação estequiométrica, que é uma relação molar, ela diz 1 mol de zinco está relacionado a 2 mols de elétrons. Quantidade que vai aqui ser transportada de elétrons quando eu tenho o consumo de 1 mol de zinco. Mas foi consumido 1 mol de zinco? Não, não foi consumido 1 mol de zinco.
foi consumido deste eletrodo só 0,195 gramas. Então, eu preciso aqui fazer, né, passar massa para número de mols, porque a minha relação estequiométrica ela é molar. Então, eu tenho aqui, né, número de mols é massa por massa molar. Então, a massa 0,195 gramas dividido pela massa molar do zinco, que é 65,3. Eu tenho em mol 0,0029 mol, tá? Sabendo esta quantidade, então, que eu tenho de consumo do zinco agora em número de mol, eu posso relacionar a quantidade de elétrons. E aí, depois, elétrons, eu vou relacionar a carga elétrica, a constante de Faraday. Então, se eu tenho 1 mol de zinco, né? 1 mol de zinco está relacionado pela equação de oxidação a 2 mols de elétrons. Tenho 1 mol de zinco? Não, eu tenho um consumo de aproximadamente 0,003 mol de zinco. Então, qual é a quantidade de elétrons que vai ser transportado aqui para esta quantidade de zinco? Eu tenho 0,006 mol de elétrons, certo? Agora, a relação de Faraday diz, né, que toda vez que transportar 1 mol de elétrons, eu vou ter uma quantidade de carga de 96.500 coulomb aqui. Então, 1 mol de elétrons, 96.500 coulomb, mais neste funcionamento aqui da pilha, eu tenho só 0,006 mol de elétron. Então, a quantidade de carga elétrica que passa é de 579 coulombs. Mas carga elétrica, ela é o quê? Ela é o produto da corrente, da quantidade, né, de elétrons, fluxo de elétrons, vezes o tempo. Se a carga é de 579 e a corrente que passa é de 0,2, o tempo, então, aqui no caso, é de 2.895 segundos. Então, mais um exemplo para a gente fazer aqui o uso das leis de Faraday, certo? E com isso, podemos aí fazer uma atividade para definir o funcionamento de uma bateria ou de uma pilha, tá bom? Então, fica esta como a aula de bateria, para complementar, né, a aula de bateria primária e bateria secundária. Então, até mais!